O poder do louvor. A nossa maior tendência é realmente murmurar e reclamar. Nossa alma parece que se satisfaz ao reclamar de algo ou criticar, colocar defeitos e até desprezar o que é bom e bonito, ainda mais se for do outro. Tudo em prol de caprichos e desejos pessoais, principalmente o desejo de superioridade a tudo e a todos. Por termos essa predisposição a murmurar e reclamar, dizendo que os erros sempre são dos outros e que a culpa nunca é nossa, deixamos de praticar algo importantíssimo que é o louvor a Deus. O louvor independe de como estão as circunstâncias em nossas vidas. Virá de dentro de nós uma alegria, um desejo de glorificar a Deus e agradecer por tudo que temos e somos. Não quero dizer que vamos fingir que coisas ruins não estão acontecendo e que não temos nenhum problema. Não é nada disso. Mas o que quero dizer é aprendermos a olhar a vida com bons olhos. O Senhor Jesus ensinou que os olhos são as lâmpadas do corpo. Se eles forem bons, nossa vida será iluminada. Mas se forem ruins, nossas vidas poderão se tornar em densas trevas. Hoje, em nossa devocional, vamos falar novamente de Davi, um jovem rapaz que foi escolhido pelo Senhor para ser o futuro rei de Israel no lugar do rei Saul. Ele sabia louvar a Deus, sabia agradar o coração do Senhor, e quando louvava, o mundo espiritual sentia o que ele estava fazendo. Vamos lá? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje, novamente, nós vamos falar sobre Davi e o tema será o poder do louvor. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 16, apenas o versículo 23. A palavra diz assim: E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos e irmãs, como nós já dissemos aqui em nossas devocionais, o rei Saul era muito perturbado, tinha problemas emocionais muito sérios, problemas que beiravam a loucura, e ainda por cima era atormentado por espíritos malignos. Foi então que alguém lhe deu a ideia de chamar um jovem que sabia tocar, tanger instrumentos de uma tal forma que Deus se agradava do que ele fazia. Saul então mandou que trouxessem esse jovem, e esse jovem era ninguém menos do que Davi. Sim, aquele rapazinho que era o pastorzinho de ovelhas, que foi esquecido pela sua família quando o profeta estava na sua casa para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Davi era um adorador profundo da presença do Senhor, sabia tocar harpa e compunha lindos louvores ao Senhor, o nosso Deus. A prova disso é que a maioria dos salmos eram canções ou orações escritas pelo próprio Davi. E aqui, quando ele presenciava a possessão demoníaca do rei Saul, Davi começava a dedilhar sua harpa, seu instrumento de cordas, e nos diz a palavra que o rei Saul se acalmava e o espírito maligno deixava. Realmente, há um poder muito grande quando alguém louva a Deus com tal profundidade, mexe no mundo espiritual. O que podemos aprender neste episódio, na vida de Davi, é que há poder no louvor a Deus, há poder nas atitudes e gestos de gratidão, tanto a Deus quanto também às pessoas. É muito comum podermos ver o quanto um muito obrigado abre caminhos, portas e oportunidades, pois isso demonstra um espírito de gratidão, e se isso é capaz de tocar o coração de pessoas, imagine o quanto a gratidão pode tocar o coração de Deus. E o que é o louvor se não gratidão? Então, precisamos ser gratos, bendizer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito, e não somente por coisas materiais ou por bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas, mas principalmente por sua misericórdia, por seu amor e por ter nos salvado das garras dos espíritos malignos e ter nos tirado da condenação
condenação eterna do inferno e, acima de tudo, nos dar a garantia, o direito de irmos morar no céu com Ele por toda a eternidade. E tudo isso sem ao menos que merecêssemos. Desafio você então a tentar passar um dia, pelo menos um dia sequer, sem reclamar de nada. Tente e veja o quanto é difícil, pois é o que te falei, parece que as reclamações e murmurações sustentam a nossa alma, sustentam o nosso ego. Parece que sempre queremos ver erro nos outros e nas coisas que os outros fazem. E levamos isso até mesmo para Deus, pois quando reclamamos e murmuramos de algo, é como se estivéssemos criticando o próprio Deus, dizendo assim que ele não sabe fazer as coisas, que se caso fôssemos nós faríamos melhor e faríamos direito. Misericórdia, né, irmãos? Então, deixe de lado as reclamações e vamos louvar ao Senhor. Vamos buscar a face e a presença de Deus, cantar, tocar, agradecer, bendizer ao Senhor. Tudo isso são gestos de louvor e agradecimento ao nosso Deus, sem esquecer o culto ao Senhor que nós fazemos de louvor e adoração a Ele. O louvor é uma maneira de apresentarmos nossa dependência de Deus, é uma maneira de reconhecermos o quão grande é o nosso Deus e o quanto Ele sabe e pode fazer tudo que nem mesmo estamos imaginando. Amém? Louve ao Senhor, ainda que seja um gesto simples, com palavras simples, mas que venham do fundo do seu coração em amor e quebrantamento diante da presença gloriosa do nosso Deus. Faça isso e você verá que o mundo espiritual sentirá o poder do seu louvor, tanto o mundo espiritual do bem, do Senhor, do nosso Deus, quanto até mesmo os demônios, o mundo espiritual da maldade, como foi o caso aqui de Davi, que ao tocar uma simples harpa, os demônios foram afugentados para a glória de Deus. Vamos louvar ao Senhor, porque há poder no louvor. Vamos então orar e pedir ao Senhor que o nosso coração esteja mais disposto a ser um coração grato, um coração simples, um coração quebrantado, que sempre tenha louvor ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa manhã tão maravilhosa, nos achegamos à sua presença e louvamos a Ti, Pai. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos pela nossa salvação, pela nossa família, pelo pão de cada dia. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito para nós, meu Pai. E às vezes, Senhor, até por aquilo que a gente não conseguiu ainda, porque, Senhor, muitas vezes é o Senhor nos ensinando, é o Senhor nos adestrando, é o Senhor nos mostrando que precisamos depender da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade. Tira do nosso coração, da nossa boca, da nossa mente, da nossa alma, toda a murmuração, toda a reclamação, Pai, todo espírito de amargura, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, ó Pai, a doçura do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, para podermos louvar a Ti, olharmos a vida com bons olhos, agradecermos ao Senhor, agradecermos as pessoas, enfim, sermos pessoas melhores, meu Pai. E isso tudo a gente alcança com louvor. E não deixa a gente esquecer a necessidade que temos, ó Pai, de cultuar ao Senhor junto com outros irmãos, louvar ao Teu nome, cantar, Pai, junto com a congregação dos santos, meu Pai, para que a gente possa te exaltar, te bendizer, levantar as mãos, chorar diante da Sua presença, aplaudir ao Senhor, pular, saltar de alegria. Tudo isso, meu Pai, é louvor ao Senhor e, acima de tudo, obedecer a Sua voz, obedecer a Sua palavra, porque não existe louvor a Ti melhor do que esse, do que obedecer a Ti. Nós louvamos o Teu nome, adoramos ao Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de viver, obrigado por confiar a nós mais um dia. Vamos vivê-lo na Sua presença, agradecer, engrandecer e sempre exaltar o Teu santo nome. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que você possa aprender a louvar ao Senhor, que haja mais louvor nos seus lábios e no seu coração, e que a murmuração, a reclamação sejam banidas da sua vida para a glória de Deus, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, as devocionais dos personagens bíblicos. Que Deus possa nos ajudar a compartilhar, possa nos ajudar a
a estarmos firmes e fortes, aprendendo da palavra do Senhor e orando ao nosso bondoso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você, até amanhã, Deus assim permitindo. Eu desejo a todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.